É. Tá, então eu vou ficar Pois assim. é. Aí agora que eu já tô ficando até esperta de live do Facebook, porque a maioria que eu tô fazendo agora é no Facebook. Entendi, entendi. Aí, Beleza. Ah, então, né? Vamos lá. Vamos começar. vou Primeiro, colocar aqui né? o Deixa eu tema, então, né? agradecer. Isso, Assim. põe aí, põe o tema. Aí a gente. Eu só não sei se tem como fixar, agora eu não me lembro como é que faz para fixar. Mas escreve Tá. aí que depois as pessoas vão lendo. Como é que a gente teve essa ideia, né? Que eu vi aqui um post no Facebook Aham. falando sobre essa questão da vida sexual do casal depois que tem filhos. E aí eu vi Uhum. algumas respostas, eu falei, não, a gente tem que conversar sobre isso. E é um tema bem interessante, mas bem intenso também. Porque falar de Uhum. sexualidade ainda hoje, ainda que seja com pessoas casadas, é um tabu. As pessoas têm dificuldade de olhar para essa questão da sexualidade, principalmente quando a gente liga isso à maternidade ou paternidade. Aí mesmo que o Uhum. negócio desanda. Porque tem aí uma questão de e aí como é que vai ser, como é que eu vou conseguir lidar. E as pessoas preferem não falar sobre isso. E as pessoas, todo mundo tem uma questão com essa relação da sexualidade, mesmo sendo casado ou não. Então, qual é a realidade disso? É que a gente precisa falar. Quanto mais a gente Uhum. fala, menos problema sobre isso vai acontecer. Então, deixa eu me apresentar, né, para quem não me conhece. Eu sou Graziele Gomes, sou psicóloga e terapeuta, sou palestrante, sou professora, trabalho também com atendimento de casais, tenho especialidade em relacionamento e sexualidade e coloco isso sempre como uma pauta muito importante, porque a sexualidade, ela movimenta muitas coisas na nossa vida, e sexualidade tem a ver primeiro com a pessoa, depois com o casal. Então é importante a gente olhar para essa questão, percebendo a amplitude que é se falar de sexo, porque as pessoas Uhum. ainda têm muita barreira em falar sobre sexo. Mas vamos entender o seguinte: um casal, né, que tem um filho, pode ser um casal casado ou um casal de namorados, ou enfim, não faz muita diferença nesse sentido. Mas quando é Uhum. casado, a situação fica ainda mais complexa, né? Ai, gente, desculpa, tô meio gripadinha. Saúde. Obrigada. Então, quando a gente fala a questão da chegada dos filhos, a gente percebe sempre que tem uma fragilidade. E por que a gente percebe essa fragilidade? Porque as pessoas não conversam sobre isso antes da criança Uhum. nascer. Isso só se torna uma pauta depois que a criança nasce. Então, se esse casal tivesse colocado isso em pauta, até mesmo antes da gravidez, teria sido mais tranquilo quando a situação acontecesse. E aí, depois que o leite já está derramado, é muito mais difícil a gente conseguir lidar do que a gente se preparar antes do leite derramar, né? Uhum. Mas falar sobre sexualidade, eu até coloquei algumas perguntas lá no Instagram quando eu fiz a divulgação, que você é casada, tem filhos e faz sexo? As pessoas às vezes até acham graça, né? Quando a gente fala, pelo amor de Deus, isso é coisa de namorado. Casado faz sexo Aham. quando dá. Casado tem que agendar no calendário o dia que vai fazer sexo. E quando tem filho, pior ainda. E aí vocês Vou só fizeram um avisar aqui post que eu no achei Insta muito que a gente está no interessante. Facebook, Sim, tá? sim. Vou Beleza, avisar beleza, aqui, sem problema. porque muita gente deve estar procurando a live, né? Sim, Mas sim, você com pode certeza. continuar, pode seguir que eu vou falando aqui. Beleza. Tá ok, pode Gente, a ficar à gente está vontade. no Facebook, tá? A gente não conseguiu fazer pelo Insta e a gente está fazendo a live pelo Facebook do Pais Pretos com a Grazi, tá Tô bom? Segue aqui, a gente lá. galera! Pode continuar. Então, eu Fala botei aí. umas perguntas que eu acho importante, mas eu queria colocar para vocês o que vocês postaram, que foi muito legal. Qual é a frequência sexual desse casal? Porque às vezes a gente passa por isso sem olhar para isso.
E não dá para não olhar para a sexualidade quando a gente está falando de casamento. Porque senão vira uma relação só de amigos. O que diferencia, na verdade, a sexualidade do casal e uma amizade é essa questão. Se um casal é só amigo, ele é só amigo, ele não transa. Se um casal tem uma vida sexual, ele é um casal. Aí a gente está falando de homem e de mulher, a gente está falando de parceiros sexuais, a gente está falando de amantes e a gente está falando também de namorados. Porque o casal precisa namorar. Ah, mas como a gente vai ter tempo para namorar? Porque a gente tem os filhos, porque os filhos são uma grande questão, porque a rotina teve que mudar por conta dos filhos. E a gente tem que olhar para esse relacionamento independente da criança. Se não tivesse a criança, como estaria? Porque às vezes é muito fácil usar a criança como um escudo, né? A mulher já não estava muito satisfeita, o homem já não estava muito afim, e aí vem o filho é um excelente escudo. Não, agora tem a criança, a gente tem que dar atenção para a criança. E aí vai usando essa criança como escudo e esse relacionamento vai indo água abaixo. Por quê? A sexualidade, ela une o casal. Não só por uma questão física, mas por uma questão emocional, por uma questão de proximidades. Então, quando você olha para esse relacionamento, o que você vê? Tira a criança do relacionamento. Imagina hoje que vocês não têm filhos. Qual é a questão de vocês em relação ao sexo? Ah, porque dorme tarde, porque não tem horário para acordar, porque a criança não tem horário para comer. E aí a gente entra numa outra questão. Criança precisa ter rotina. Ah, mas a gente já não tinha rotina antes. Eu sinto muito. Então agora vai ter que passar a ter. Porque criança tem que ter rotina. Não é o casal que tem que se adequar à rotina da criança. É a criança que tem que se adequar à rotina da casa. Ah, mas é um bebezinho, chora toda hora, lógico, né? Bebezinho, recém-nascido, chora toda hora, a gente tem que olhar o tempo inteiro, porque pode estar com fome, porque pode estar sujo, porque pode estar com dor de ouvido, com dor de dente, tem 1 milhão de coisas. Mas esse casal, estando unido, vai saber compartilhar o cuidado com o bebê. Porque aí tem essa grande avenida que se abre. A mulher se torna só a mãe, o marido se torna só o provedor financeiro. E a mulher não consegue dar conta de tudo que ela já fazia na casa, mais a rotina da criança, e o marido não consegue perceber o cansaço da mulher, porque ele não colabora nessas atividades que a mulher tem com o bebê e com a casa, e como às vezes trabalha fora, e às vezes tem diversas atividades, e agora em momento de pandemia, tudo acontece dentro da casa, né? Então, a casa está sendo o lugar das maiores relações, tanto de mãe e filho, quanto de filho e filho, quanto de marido e mulher, quanto de mãe e sogra, e mãe e cunhado, e às vezes está uma grande família dentro de casa. E como dar conta disso tudo? Se o casal não estiver unido, essa relação vai por água abaixo. E aí não é justo botar a culpa na criança, porque a criança veio porque o casal escolheu. Se o casal decidiu ter filhos, então ele precisava estar ciente de que algo na rotina iria mudar. Mas a gente e mesmo só que não tenha escolhido perceber... também, né? Mesmo que não tenha escolhido, ele sabe, tem que entender que a rotina vai mudar, né? E se preparar para isso, né? Exato. Eu posso até, se você permitir, falar como é que foi aqui com a gente, né? A gente, por favor. A gente entendeu que ia mudar, que alguma coisa ia mudar, que essa questão do sono, algumas pessoas já falavam, olha, se preparem que o descanso quase já zero. era. Quase zero. Sim. Então, as coisas que iam acontecendo, para a gente não era uma surpresa. Para a gente já estava meio que preparado para saber que o humor ia mudar, que às vezes a gente ia estar meio estressado, que não ia responder bem. Então, eu acho que isso ajuda muito, você entender que vai mudar, né? Não ter aquela ilusão de que vai vir uma criança vai só ficar e tudo vai igual, continuar a mesma coisa. Então, muda eu acho que quando tudo. você se ilude, é mais fácil, né, a relação ficar mais conturbada. Mas continua aí. Com certeza. Mas quando eu falei escolher, não foi no sentido de planejar, não. Foi no sentido de escolher continuar com a gravidez, porque a gente sabe que alguns casais, mesmo não planejando, quando a mulher engravida, ele fala, não vamos continuar com essa criança, vamos abortar. Isso é uma decisão de cada casal, a gente não está aqui para julgar.
Mas se você escolheu seguir em frente com essa gravidez, você sabia que de uma gravidez vem uma maternidade e uma paternidade. Isso é algo que não tem como mudar. A mulher está grávida, quando o neném nascer, nasce uma mãe, nasce um pai. Ah, mas o pai não é presente, mas o pai existe. Essa criança só está ali porque ela tem pai e mãe. Ah, mas eu sou casada, mas meu marido não me ajuda. Já começa errado, não tem ajuda. A gente está falando de uma relação de dois adultos. Então, é ótimo a gente fazer essa live essa hora, que já são 9h35 da noite, de uma quinta-feira. A gente está falando com pessoas adultas, né? Então, pessoas adultas precisam entender que adultos mandam em crianças, não o contrário. Adultos defendem rotina de criança, não o contrário. Adultos colocam criança para dormir, não o contrário. Adultos organizam alimentos de criança, não o contrário. Porque às vezes parece que é a criança que está mandando na relação do casal. A criança que decide a hora que vai dormir, a criança que decide em que cômodo da casa vai dormir. Não, peraí. Quem é mãe e pai somos nós. Nós precisamos de um momento sozinhos. Nem que seja para cair um por cima do outro de sono. Mas tem que ter um momento desse casal sozinho. Para que esse casal se olhe enquanto casal. E eu vi que alguém comentou aqui, acho que foi Gustavo, se eu não me engano. O Gustavo, ele diz que precisa de ajuda nessa questão. Eu quero que você Gustavo leia, colocou. porque eu estou com dificuldade aqui. Eu vou ler, claro. pode ficar tranquila. Eu preciso de ajuda nessa questão. Sou casado há 12 anos. Minha mulher disse que não sente mais atração sexual por mim. Ela disse que o amor dela por mim mudou. Então, o que acontece, Gustavo? Na verdade, o amor dela por você continua o mesmo. O que mudou foi a paixão. Porque como que a gente alimenta a paixão? Namorando. A gente só alimenta a paixão namorando. Porque quando a gente namora, a gente reacende o tesão, o desejo e a libido, que são coisas físicas e emocionais. Eu posso estar com a minha libido lá em cima, a minha libido é relacionada aos meus hormônios, mas eu não tenho, de repente, nenhum desejo sexual pelo meu marido, por diversas questões. Porque eu posso estar cansada, porque eu posso estar chateada que ele me deixa fazendo tudo sozinha dentro de casa, porque eu posso estar achando que ele está interessado em outra mulher, por isso que ele não tem desejo por mim, porque eu posso estar pensando que ele não me acha uma companheira boa para ele, porque ele não me elogia, porque ele não me deixa segura dentro da relação, fica fazendo joguinho de ciúme. Então, assim, eu não sei qual é a sua questão com a sua esposa, mas está faltando aí namoro. É o que falta, Tainá, na maioria dos casais. Os casais, quando têm filhos, eles deixam de namorar. Não estou falando que a mulher vai vir recém-parida do hospital, com a barriga cheia de ponto, com um monte de dificuldade do pós-parto e vai querer namorar. Não dá. Vamos entender. A gente tem que respeitar o tempo do nosso corpo. Mas namorar não é transar. Namorar não é penetração. Namorar não é sexo oral. Namorar é estar junto. Namorar é fazer carinho. Namorar é falar palavras bonitas. Namorar é dizer o quanto deseja, o quanto admira aquela pessoa. Namorar é dar uns belisquinhos no bumbum durante o dia. Namorar é mandar mensagenzinha picante. Isso é namorar. Isso acende o desejo e remexe algumas coisas aqui dentro. Então, quando a mulher e o homem também se sentem desmotivados para namorar, eles se tornam muito amigos. É legal ter um amigo, é muito legal. Mas o seu amigo tem que ser também o seu amante. E isso não pode ser deixado de lado. O casal precisa organizar a rotina para que essa criança saiba o horário dela, saiba o tempo dela e saiba o espaço dela. Por quê? É muito natural para uma criança nascer num ambiente onde ela nasceu e todos os olhos se viram para ela. É isso que acontece quando um filho nasce. Todos os olhos se viram para a criança. Às vezes a gente não olha nem para a gente. A gente passa, às vezes, o dia inteiro, não é, Tainá? Sem conseguir ir no banheiro, sem conseguir tomar banho. Às vezes passa o dia inteiro sem comer. Porque a criança, ainda mais quando está nessa idadezinha do Apolo, misericórdia. É o tempo inteiro com os dois olhos em cima. Porque a criança não para quieta. E aí, se você olha no espelho no final do dia, você fala, gente, eu tô um bagaço, eu tô muito cansada. E é um cansaço físico e mental. Porque criança cansa a gente. Consome, não só né? fisicamente. Consome, esgota. Criança nos esgota. E aí, como você e seu marido realimentam isso? Os dois juntos. Até que seja para falar do cansaço um do outro. Para contar o que aconteceu durante o dia. A gente está em pandemia, a gente está todo mundo junto na mesma casa? Sim.
Mas existem coisas que acontecem comigo que eu tô no mesmo cômodo que o meu marido e que ele não sabe que estão acontecendo. Porque são coisas Verdade. minhas, que eu tenho que conversar com ele, eu tenho que contar para ele. Não perder esse contato do diálogo, o contato do olho no olho, o contato do carinho. E é um carinho que tem que ser físico e tem que ser emocional também. É você admirar aquela pessoa, é você falar para aquela pessoa coisas boas e ter um momentozinho de vocês dois. Esse momento pode ser 10, pode ser 15 minutos. Eu Pode ser acho que é uma inventar hora. também, né, esse momento, né? Por exemplo, aqui em casa, a gente às vezes, quando, por exemplo, a gente saía e tal com a Apolo, aí eles voltavam dormindo e tal. Era uma coisa assim fora de hora. Aí a gente tirava um momento para nós dois, que era um Aproveitava. momento, Exatamente. era um momento fora de hora, né? Eu acho que às vezes as pessoas colocam em caixas, né, uma coisa padroniza, né? Tem que ser daquela forma Sim, naquele momento. sim. Tem que ser Como nesse a cômodo, rotina daquele jeito, mudou. naquela hora. Isso, verdade, verdade. E como a rotina mudou, eu acho que tem que se criar o tempo, tem que se Exato. criar o momento, né? Senão acontece o que você falou, né? A gente vai deixando, porque assim, né? Eu posso falar até por mim e a maioria das mães. No início, quando você está naquela rotina louca de troca de noite para o dia, Cara, o teu desejo é chega logo à noite ou a hora que a pra eu criança dormir. durma, que eu quero dormir. Eu quero dormir. Tipo, o meu Exato. prazer agora é dormir. O que eu tô desejando agora é dormir. Dormir, tomar um banho, Não tem né? nada melhor do que E dormir nessa dormir. hora. Porque, assim, tinha dias que era 5 horas da tarde eu não tinha almoçado, né? E estava naquela rotina de Sim, amamentar e ver o sim. bebê, e você não tomou um banho, e você quer só Gente, desabar na cama. Mas eu acho que você é tem que isso. entender que É isso. existe outras questões, né, que precisam ser alimentadas, como você falou, né, essa coisa do casal, essa Sim, conexão, né, essa parceria, né, de, poxa, estamos aí cansados e tal, mas estamos juntos, né? Estamos cansados juntos. exatamente. Isso é maravilhoso. Exatamente. E assim, é não perder a identidade de namorado. Eu fiz uma live deve ter mais ou menos, sei lá, um mês, falando sobre as várias identidades que a gente tem. E nesse momento de quarentena, de pandemia, de isolamento, a gente está cada vez com mais identidades. Então, assim, olhar para a identidade de pai, para a identidade de marido, para a identidade de amante, para a identidade de amigo. Você consegue ser isso tudo dentro de um dia só. Mas você precisa se colocar naquele momento. Porque assim, se eu tô na cama com meu marido namorando ele, beijando ele, eu não vou pensar na conta d'água. Eu não vou pensar na criança, eu vou pensar no meu marido, naquele homem que eu desejo, que me deseja e que não está tendo ali. Então, quando eu tô com o meu filho, com a minha filha, no almoço em família, eu tô ali na função de dona de casa, na função de esposa, de mãe, e tá tudo junto. Ali não é a mulher, a amante, a namorada. A amante, namorada, mulher é durante o dia inteiro na minha cabeça, mas ativamente quando eu tô sozinha com ele. Então, durante o dia a gente se abraça, a gente se olha, a gente pisca o olho, a gente manda beijinho. E isso é algo que os casais precisam fazer para manter ali um foguinho, uma chaminha acesa. E olhar para isso sem nenhuma vergonha. Isso não é um problema. Manter a chama acesa entre o casal é o que vai manter o sucesso do casamento. Porque as crianças vão crescer. E sexo é uma coisa que a gente tem que incluir na nossa rotina. Se a gente fica muito tempo sem fazer, o corpo desacostuma e você entra numa rotina de não precisar. Não é que você precise, mas sexo é algo que une o casal. Mas os dois precisam estar na mesma sintonia. O que você falou é conexão, é sintonia, é parceria. E como que a gente faz isso? Organizando a rotina. Eu aprendi isso com uma amiga de muitos anos. Quando eu casei muito nova, eu casei com 17 anos. Engravidei com 18, fui mãe com 19. Então eu fui mãe muito novinha e recém-casada. E ela falou para mim, Grazi, pensa numa coisa, a sua filha vai dormir. Em algum momento sua filha vai dormir. No momento que a sua filha dormir, você acorda. E aí isso ficou na minha cabeça. E ela falou, não precisa esperar a madrugada. Cansa sua filha, brinca com ela, deixa ela bem cansadinha para ela dar uma dormida. Toda criança dorme à tarde. Ela dormiu um pouquinho à tarde, você vai lá, paquera seu marido,
dá uns beijinhos, toma um banho junto, faz uma coisinha diferente. Não espera a madrugada para vocês terem um contato sexual. Lógico que algumas casas têm outras pessoas que moram juntas e aí fica mais complexo. Mas até que for na madrugada, reserve 10, 15, 20 minutos para vocês. Leva um vinho para o quarto, faz um suco diferente, se você não bebe uma bebida alcoólica, faz um suco diferente, um drink, prepara um queijinho, corta bonitinho, bota um orégano por cima, faz uma pastinha de maionese com atum e bota num biscoito e vai para o quarto e fica sós com o seu marido, fica sós com a sua esposa. Aproveita para olhar para ela, para perguntar para ele como é que foi o dia. Esquece o momento pai e mãe. Ali é o momento marido e mulher. Isso tem que ser alimentado. Senão não há casamento que resista. Porque, na verdade, o que movimenta o casamento é a energia do casal. Se o casal esgota a energia toda na criança, como é que o casal vai continuar sendo casal? Essa é uma questão que precisa ser pensada, né? E ambos têm que distribuir essa responsabilidade também com a criança. Ah, mas o meu filho dorme tarde, meu filho não tem horário. Mas essa rotina começou quando de dormir tarde? Essa rotina precisa acabar. A criança precisa ter horário para se alimentar, para dormir, justamente para ela entender que o momento dela na casa tem um momento que ele acaba. Ela não tem que ser o centro das atenções o tempo inteiro. Ah, mas ele não tem sono. Vai com ele para a cama, filhinho, agora está na hora de dormir, tá? Vou contar uma historinha, agora você vai descansando. Pega um bonequinho, ó, esse aqui é o bonequinho do sono. Fica com ele, fazendo carinho nele, que daqui a pouco o soninho vem. Sejam criativos. A gente que é o adulto da história. A gente tem que saber dominar isso. E como é que o homem ele pode ter a iniciativa assim, nessa questão, né? Porque a gente vê sobre o porpério, né? E eu estou falando da questão do porpério. Muitos homens ficam naquela de, poxa, aqui depois teve os 40 dias e tem gente que depois dos 40 dias a mulher ainda não consegue, né, ter uma vida sexual ativa, normalizada, e às vezes o homem pressiona, fica pressionando e aí gera já um conflito entre o casal. Como é que o homem ele pode agir nesse momento? Qual seria a tua dica assim para ter essa iniciativa que você falou, né, de criar um momento propício para o casal e também de passar por essa fase do porpério? O puerpério é uma fase muito difícil para todo mundo dentro da casa. É difícil para a criança, é difícil para o pai, é difícil para a mãe. É uma adaptação a um novo ser, a uma nova rotina. A mulher a um novo corpo, porque a mulher se acostumou com um corpo que cresceu durante a gravidez e ela ainda está olhando esse corpo muito grande. É uma barriga grande, é um peito grande, é uma bunda grande, é tudo grande. Então, é um acostumar-se. Então, a mulher primeiro precisa entender que o corpo dela mudou, mas que a essência dela continua a mesma. E o homem, ele precisa perceber como esta mulher está se vendo e elogiar essa mulher. Porque ali tem uma mulher e tem uma mãe. E a mãe está muito cansada. A mulher fica totalmente apagada nesse momento. Nossos hormônios estão totalmente direcionados para produzir leite. Então, a nossa cabeça só pensa na cria. Algumas mulheres têm ainda um desejo sexual nesse período, são raras, mas a maioria, o desejo é de alimentar a cria, de descansar para no dia seguinte ter produção de leite para alimentar a cria de novo. Esse é o processo e isso é biológico, isso é físico. Nenhuma mulher escolhe passar por isso dessa maneira. É algo que a gente simplesmente sente. E se você pensa em sexo, eu não tenho nem energia para isso, porque eu estou tão cansada. E aí vem a questão do sexo, que não é só a penetração. O sexo começa numa massagem no pé, o sexo começa num chazinho morno, o sexo começa num carinho no corpo dessa mulher, não uma carícia específica em órgão genital, mas um carinho, uma massagem no ombro, um carinho no cabelo, um cafuné. O sexo começa aí. O sexo começa na pergunta: você está pronta? Você está pensando em sexo? Você tem desejo sexual? A gente pode se tocar, mesmo que não seja para uma penetração, para um sexo oral. Tem mulheres, inclusive, que fazem sexo anal
para satisfazer o marido e não tem a mínima vontade. Então, assim, eu imagino a dor, porque é complexo de uma maneira simples. Imagine dentro de um pós-parto imediato, dentro de um puerpério. E vamos falar o seguinte, o puerpério completo, ele só termina 1 ano e meio depois do nascimento da criança. Então, assim, a gente não está falando dos 40 dias só, a gente está falando de 1 ano e meio que essa criança nasceu, que esse corpo interno vai estar realmente recuperado. Que aí conta os 9 meses que a criança ficou, mais uns 5 a 6 meses que a mulher precisa para o corpo dela se reorganizar. Então, o sexo ele tem que vir daqui, mas ele também é físico. Muitas mulheres têm muito desejo, depois de 2 meses e meio, 3 meses, a criança já está com uma rotina de mamada, o seio já está um pouco menos inchado, a gente já tem mais ou menos uma noção quando o peito está enchendo de leite, porque a gente sente. Então, esse diálogo todo tem que trocar com o marido. Por quê? O marido não sabe, no corpo dele não mudou nada. Ele não tem nenhum tipo de modificação hormonal, para ele continuou a mesma coisa. E aí vem uma loucura que os médicos falam, você precisa transar durante a gravidez muito para poder ajudar no parto, para poder estimular, tem que ter muita atividade sexual. E aí o casal vem numa atividade sexual intensa. Aí a criança nasce, acabou. Agora é 2 meses sem. E aí, como que Até faz porque tem mulheres que durante homem? a gravidez têm muito desejo, né? Então, isso intensifica, né? E aí uma gangorra que perde totalmente o equilíbrio, porque o cara estava aqui e a mulher estava aqui junto com ele. Aí a criança nasce, a mulher desce e o cara continua lá. E aí, como faz? Como que a gente organiza isso? Uma coisa importante é a mulher convocar esse parceiro para o cuidado com o bebê. A gente amamenta, mas e pegar o bebê no berço pode ser algo que o pai faça. Tocou o despertador, a criança chorou, pega o bebê, traz para cá, troca a fralda e me dá para eu amamentar. Porque aí ele vai estar também incluso nesse processo. É algo que os dois precisam conversar. Os dois precisam se tocar. E é se tocar mesmo, é entender a diferença do corpo. Muitas mulheres não querem nem se olhar depois que tem bebê. E aí, como ela vai estar aberta para uma sexualidade com o parceiro se ela tem vergonha do corpo dela? Então, são bloqueios que precisam ser olhados com muito carinho, tanto pelo homem quanto pela mulher. É um entender o espaço do outro, porque esse homem também estava com um pico de atividade sexual, teve que baixar bruscamente no corpo dele, os hormônios não mudaram, ele olha a esposa, ele tem desejo e ele precisa compreender que o tempo é um tempo para os dois. Então, o que eu dou de sugestão? Conversem sobre isso de maneira muito aberta. Digam o que estão sentindo. Maridos, olha, esposa, eu tô com muito tesão. Eu tô com muito desejo sexual em você. Eu preciso te falar isso, porque isso tem que ser dito para ela se sentir bem. Porque às vezes a mulher pensa, ele quer transar, mas não é comigo porque eu tô gorda, eu tô com o peito espirrando leite, eu tô com cheiro de queijo, porque a gente fica com cheirinho de queijo. Olheira, né? Olho fundo. O cabelo, às vezes, todo despenteado, que a gente não consegue lavar direito. Sem tomar banho. Sem tomar banho. Perfume, às vezes, a gente enjoa e não pode passar muito perfume por causa do bebê. Não, então, assim, verdade. os cuidados com o nosso corpo se modificam. Então, a gente precisa perceber que o casal tá ali. Esse é o momento do casal tá junto. O homem e a mulher precisam estar juntos nesse momento para tudo. Para um entender o tempo do outro, para um perceber. Eu acho que, assim, o pós-parto é o melhor momento para a gente identificar que sexo não é só penetração. Sexo é um conjunto de coisas. A gente pode ter prazer, a gente pode ter orgasmos sem precisar tocar na área íntima um do outro. Isso é investigação, é leitura, é massagem. Eu posso receber uma massagem, eu posso fazer uma massagem, eu posso masturbar o meu marido, ele pode me masturbar. A gente pode ter prazer junto, olhando para isso com seriedade e pensando que essa fase vai passar. Acho que isso é o principal a ser dito. Porque às vezes quando a gente está dentro da fase, né, Tainá, parece que aquilo vai durar eternamente. Verdade. Que nunca mais o corpo volta. Você olha para a barriga, aquela barriga murcha, com aquela linha preta. Você fala, meu Deus do céu, o que é isso? Que corpo é esse que não é meu?
Esse é o olhar que a gente Pois tem. é. Então, esse espaço também, diferença de um para o outro. Gustavo tá falando, deixa eu ver. Ai, meu Gustavo Deus. está comentando aqui. Nossa, eu e minha esposa estamos vendo a live juntos e adoramos. Obrigada. Vocês estão nos ajudando muito. Ai, que bom. Põe pergunta Que aí, legal, que Gustavo. Põe legal. pergunta aí, esposa. Faz pergunta, vamos interagir. Pergunta, aproveita. Vamos interagir. Que eu falo muito. Se deixar, eu vou falando a vida inteira. Vamos interagir. É importante você falar isso porque essa live surgiu de um post que a gente colocou, né? Foi até o Humberto que colocou que, assim, como é que é? A atividade sexual depois dos filhos vai para 2 a 3 vezes na semana. 2 a 3 vezes na semana. Isso. E aí ele colocou isso no grupo. O pessoal falou o quê? Quem são esses, né? Estão tirando onda. 2 a 3 vezes no mês! No mês! E se der. E aí o pessoal falando que realmente é assim, que não tem, que é uma coisa se der. E algumas pessoas colocam também essa questão, né? De, não, a gente tem 2 vezes ou 3 vezes no mês, mas quando tem é aquela... E então eu não aceito ser tipo 2 a 3 vezes na semana e ser alguma coisa assim rapidinho, alguma coisa assim de qualquer jeito. De qualquer jeito. O que você acha disso? Você acha que vale esse argumento de não, tem 2 vezes no mês, mas aí é caprichada, é quando a gente sai, pega um Vale Night, né? E aí a gente consegue. Ou você acha que vale, sim, ser de um jeito assim inusitado? O que você acha? Qual é a tua opinião como especialista no assunto? Eu vejo sempre o seguinte, o que funciona para o casal e o que é um acordo entre os dois. Porque, assim, eu não posso falar pelo meu marido se está satisfatório para ele. Eu só vou saber se ele me disser. Porque às vezes a gente fala, não, mas é uma vez só, é 2 vezes só, mas é maravilhoso. Sim, é maravilhoso, mas de repente aquela pessoa gostaria de fazer mais vezes. Então, é ajustar. Tudo é um ajuste. O que eu sempre digo é, não deixem de namorar. Porque namorar é o que vai fazer a diferença de ser 3 vezes no mês e ser muito bom, ou ser 2 vezes na semana e ser só para passar cartão. Se for só para passar cartão e confirmar a presença, não vale a pena. Então, se você vem com um namoro durante o dia, durante a semana, um falando coisinhas para o outro, um fazendo um elogio, o outro comprando uma coisinha diferente que sabe que o outro gosta, a mulher preparando uma sobremesa que sabe que o marido gosta, o marido usando um perfume que sabe que a mulher gosta. Eu acho que são pequenas coisinhas que vão alimentando esse desejo. E aí, cabe aos dois conversar e ajustar. Faz uma vez na semana, de repente, num dia que seja melhor, mais tranquilo para os dois. De repente, num final de semana, onde tem mais tempo livre, que aí não vai ter o trabalho para atrapalhar, não vai ter estudo, faculdade, enfim, se for o caso. Mas coloque isso como uma prioridade. O momento dos dois juntos tem que ser uma prioridade. Que seja 20 minutos por dia, mas deitem juntos. Isso é uma dica muito boa. Vão deitar na cama os dois juntos. Não tem essa de um ir deitar e o outro tá lá roncando quando o outro chega. Ou uma ir deitar antes, tá mexendo no celular e o outro ficar horas. Não, combinem. Que hora que a gente vai dormir hoje, amor? 11 horas. Meia-noite. Seja. Vamos botar então a criança para dormir e aí eu faço uma pipoquinha e a gente come uma pipoca, vê um filme, mesmo que não seja para transar, que seja para namorar, que seja para estar junto. Então, o casal precisa organizar essa rotina e saber o que combina para os dois, porque tem que ser acordo. Porque às vezes o marido fala, 2 vezes na semana é o meu número. E a mulher fala, poxa, podia ser umas 3, 4, né? Mas já que é 2 vezes que ele gosta, então tudo bem. Então, conversem sobre isso, tenham esse espaço para dialogar. E não façam isso como uma obrigação. De repente, num mês, tá com mais tesão, faz 4, 5, 6 vezes na semana. No outro mês, já deu uma baixada. Não tem regra, né? E aí, não precisa colocar regra. Não tem que ter regra. Nisso, realmente, não dá para ter regra. E tem uma pergunta aqui, peraí. Medicina, me lembrei quando eu estudava medicina, mas parei o curso.
A parte hormonal é pura verdade, tem o ciclo, exatamente. A gente precisa respeitar os hormônios. E aí tem os hormônios femininos que a mulher cicla todo mês, então são 4 mulheres em um mês só. Homens são 4 mulheres em um mês só. É isso. Vivam com isso. Não sei como as pessoas reclamam de rotina, né? Porque muda gente, toda hora, como, né? Meu Deus? A gente muda o tempo inteiro. O que mais a gente faz é mudar. A mulher muda o tempo todo. O homem é o mesmo padrão o mês inteiro. Eu até entendo que eles não nos entendam, porque realmente tem dia que uma piadinha vai ser... Mas na outra semana aquela piadinha vai quebrar o pau dentro de casa, porque eu não tô aturando essa piada. Então, assim, eu entendo que nós somos diferentes, mas os homens têm que saber disso. A gente está lidando com homem, não é com menino. Menino tem questão em relação a isso. Homem não. Homem tem obrigação de saber. Boa noite, é a Aline, esposa do Gustavo. A Aline está fazendo pergunta. Gostaria de perguntar se eu posso fazer alguma coisa para despertar o interesse. Então, Aline, primeira coisa, despertar o seu interesse nele ou despertar o interesse dele em você? Primeira coisa, interesse é algo que você já tem, que vocês são casados. Ponto. Então, não olhe isso como algo que tenha que vir do além. Isso já existe entre vocês. Ele pode estar adormecido, esse interesse, mas esse interesse já existe. Então, olhe para o seu marido, olhe para a sua esposa como fruto do seu desejo. Ela é o fruto do meu desejo. Ele é o fruto do meu desejo. Então, olha para isso com prioridade. Qual é a minha prioridade hoje? Estar presente, estar bem para conseguir me relacionar bem com o meu marido. A primeira coisa que tem que funcionar é o seu relacionamento com você. Você tem que se olhar e falar, nossa, sou maravilhosa. Quando você tem esse olhar para você, minha amiga, toda pessoa do universo vai te olhar assim. Porque você vai se colocar nesse lugar de quem se sente muito bem. Se você não estiver bem, aí as coisas começam a ir para um outro caminho. Eu acho que a depressão deve ter ajudado muito na falta de interesse. Com certeza, porque qualquer mudança na estrutura mental, depressão, ansiedade, pânico, estresse. Gente, estresse tira todo o desejo sexual de qualquer pessoa. Você está irritado com alguma coisa, se você está estressado com alguma coisa, seu desejo sexual vai para a ponta do pé. Não tem como. Você está preocupado com alguma coisa, questão financeira, isso pesa muito para os homens. Porque o homem que tem uma dificuldade financeira, ele se sente, entre aspas, menos macho. Porque o homem tem essa questão de ser o provedor. Da masculinidade, né? Exatamente. Isso fere a masculinidade dele. Isso não tem a ver com machismo, tá, gente? Tem a ver com uma estrutura mental masculina. O homem tem a necessidade de prover e a mulher tem a necessidade de acolher. Então, se a mulher não se sente acolhedora, ela tem também uma dificuldade na hora do sexo. E se o homem não se sente provedor, ele tem uma dificuldade com o desejo sexual. Então, Aline, se você está passando por uma questão de depressão, você não está bem com você. Se você não está bem com você, você não tem interesse em mais nada. Porque a energia sexual, ela movimenta a nossa vida. Se você tem energia sexual, você tem libido, você tem criatividade, você tem expansividade. Tanto que às vezes as pessoas falam, quando uma mulher está muito acesa, fala, nossa, essa daí tem uma vida sexual ativa. E realmente tem a ver. Porque a mulher que brilha é a mulher que é resolvida sexualmente. É uma mulher que você olha e você fala, nossa, essa mulher é esplendorosa. Tipo, tu olha pra Tainá, tu vê uma luz na cara dela. Não tem uma dificuldade sexual nesse casal, gente. Não tem, desculpa, não tem. Você olha, você vê, o hormônio pula assim, ó, na cara. Pá! Tá tudo lindo, tá tudo perfeito. Entende? Então, quando você tem uma dificuldade, você consegue perceber que a mulher tá para baixo, a mulher não tem uma postura, ela procura ombro caído. Ela não usa muitas cores, ela fica assim. É verdade, gente. Observa, Tainá, observa. Não usa faixa, né, na cabeça. Não usa. A mulher não é colorida, não usa batom vermelho. Não usa estampa, que nem a Tainá, entendeu? É outro nível.
quando a pessoa tem segurança de si, tem energia... Vou falar com psicóloga, aí vai fazer o quê? Fazer o quê, gente? A pessoa precisa estar pronta para o negócio, entendeu? Mas é verdade, quando você tem problemas com a sua intimidade, e a depressão, a ansiedade, elas são problemas de você com você. Se você está mal com você, você não consegue estar bem para o outro. Você não se coloca disponível para o outro. Porque a gente tem uma energia só na nossa vida. E essa energia a gente usa para a gente e a gente se alimenta. Quando a gente consegue se alimentar com essa energia, a gente tem energia para trocar com o outro. Se a gente não consegue se alimentar com a nossa própria energia, a gente não consegue trocar com o outro e contribuir para a vida do outro de uma maneira saudável. Então, isso faz toda a diferença na relação sexual. Se um dos dois está desequilibrado, com estresse, com ansiedade, com depressão, com pânico, com qualquer problema que seja direcionado à parte mental, psicológica, a relação sexual ela é praticamente bater cartão, que a pessoa não está ali, a energia da pessoa não está presente. Então isso faz Agora toda uma a diferença. pergunta. Se tem depressão... Desculpa te cortar, mas relacionado a isso que você falou, né? Você falou do bater cartão. Tem algumas pessoas que defendem que assim, começa sem vontade, que depois a vontade vem. O que você acha disso? Qual a sua opinião sobre isso? Não sei se você já escutou essa fala aí, né? Que algumas pessoas falam que tá difícil, aí a pessoa fala, começa sem vontade, que depois a vontade vem. Violência. Nós estamos nos violentando, nos desrespeitando. Fazer qualquer coisa sem vontade é muito ruim. Comer sem vontade é ruim. Dormir sem vontade é ruim, a gente nem consegue, inclusive. Fazer um trabalho sem vontade é ruim. Estudar sem vontade é ruim. Qualquer coisa que você faça sem vontade é ruim. Com o sexo não é diferente. Não existe começa ruim que depois melhora. Isso não existe com o sexo. O que existe comece a estimular. Quando você começa a estimular, você tem uma lembrança do que aquilo traz para você de prazer. Mas aí também é uma questão. Se você nunca teve prazer com o sexo, você nunca fez ele por vontade e desejo. Você sempre fez por obrigação. E aí é uma outra história. Se você já teve prazer na vida sexual, você tem uma lembrança que te traz um desejo. Então você começa, essa coisa do começar sem vontade é começar a despertar. Não é começar o ato sexual. É começar a tocar, começar a se excitar. Gente, massagem é o que tem de melhor nesta vida. Façam e recebam massagem. Cafuné, carinho. Não estou falando carícia desesperada na parte genital do outro. Eu estou falando carinho. Eu estou falando preliminares. Beijo. Tem casal que não se beija. Tem casal que passa dias dando só beijinho de irmão. Estalinho. Né? Casado, tem que se beijar. Não, beijo na testa não, pelo amor de Deus. Beijo na testa não, gente. Não, por favor. Por mais que você ame, que você respeite. Mas beijo na testa tira todo o desejo. Você precisa beijar a pessoa, mesmo que você não vai fazer nada. Você tem que dar aquele beijo de deixar a pessoa ofegante. Esse é o estado do beijo do casal. Vou me despedir? Beijo. Mas eu tô dentro da minha casa, no meu quarto, com meu marido, com a minha esposa, vai ser um beijo de novela. Vai ser beijo de língua, vai ser beijo babado, vai ser beijo com mão e perna e tudo. Sabe? Isso é despertar. Isso para mim é começar. Porque para mim sexo começa com beijo na boca, sexo começa com carinho, sexo começa com massagem, com palavras, sexo começa com visual, com olhar, com um visual diferente. O seu marido sabe quando você quer fazer sexo com ele. Pequenas coisas que você faz. Você passa um batom diferente, você bota uma roupa diferente, você bota uma lingerie, você usa um roupão para andar pela casa só de lingerie por baixo. Sabe? A gente precisa também entender como a gente vai provocar o outro. Esse começar sem vontade, para mim, é esse começar. É fazer coisas que te lembrem sexo. É pensar no sexo que você fazia. É lembrar que você gosta de sexo, que você tem prazer no sexo.
é tocar o seu marido, é se tocar. Homens também, é se tocar, é olhar para sua esposa e desejar a sua esposa. Então, esse começar, para mim, é nesse caminho. Começar já o ato sexual sem desejo, para mim, é violência consigo mesma. E aí você vai se bloquear cada vez mais, porque o prazer não vai vir quando você faz uma coisa sem vontade. Realmente fica mais difícil. Tem uma pergunta aqui sobre menopausa. Eu vi aqui. Gente, e a menopausa? A menopausa está acabando comigo. Acabando. Então, querida, deixa eu te falar uma coisa. Que a gente fala e a pessoa fica mega assustada. Ai, a menopausa é uma reposição hormonal. Então, na menopausa também tem reposição hormonal. Por quê? Muitas mulheres tomam pílula anticoncepcional a vida inteira. Isso é reposição hormonal. Então, a diferença é que você vai trocar um hormônio por outro. Que o seu corpo começa a perder os hormônios necessários para que o seu sistema reprodutor continue funcionando de boa. Que isso a gente já tem normalmente durante mais de 30, 40 anos da nossa vida. Nosso sistema reprodutor todo mês está ali produzindo para que a gente possa desenvolver um outro bebê. Mas, durante algum tempo, depois de algum tempo, de muita reprodução, isso acaba mesmo reduzindo. E como nós somos cíclicas e hormonais, mexer nos hormônios mexe em tudo. Então, primeira coisa, procura uma ginecologista que você confie para ver essa questão da reposição hormonal, mas fale da questão sexual. Porque o que acontece é que a ginecologista pergunta: como é que a senhora tá? Tá tudo bem? Tá tudo bem, só tô sentindo uns calores. Não tá tudo bem. Se acabou o desejo sexual, tem que falar: olha, não tô com desejo sexual, não tô mais me sentindo lubrificada, tô sentindo dor quando eu vou fazer sexo, o meu marido me procura, eu não tenho mais desejo. Então, isso também tem remédios específicos para isso. E essa ginecologista vai saber te passar a medicação necessária, o produto necessário que você possa usar de fora para dentro para estimular e de dentro para fora também. Então, fale sobre a questão sexual. Ninguém melhor que a ginecologista para te falar sobre isso. E uma outra dica: busque sobre filosofia tântrica, porque Tantra melhora a vida de qualquer pessoa. Estudar filosofia tântrica, entender a questão do toque, da respiração, entender que todo o seu corpo pode te proporcionar prazer e que tudo isso está ligado muito mais na cabeça do que no físico. A cabeça manda no físico, não o contrário. Então, olha para isso com seriedade e fala com a sua médica: a questão sexual está sendo prejudicada. Bom, porque quando pergunta, tá tudo bem? Ah, tá tudo bem, só me dá uns calores de vez em quando, só me dá um desmaio, minha pressão baixa, minha pressão alta. Fora isso, tá tudo bem. Se a vida sexual não tá bem, então você tem que falar sobre isso também, tá bom? Tem tratamento hormonal para tudo, fica tranquila. Daqui a pouco Algumas pessoas não priorizam, né, Grazi? Você falou agora uma coisa interessante. Algumas pessoas não priorizam a vida sexual, né? Acham que é uma coisa assim que é um pouco de detalhe. Então, você falou que a pessoa chega diante de um médico e não fala, né? Ou normaliza, ou se acostuma, ou se acomoda. Exatamente. Se acostuma. E aí a pessoa fala: eu tô na minha zona de conforto. Zona de conforto é um lugar confortável. Se não está confortável, não é zona de conforto. É acomodação. E aí são duas coisas totalmente diferentes, né? Zona de conforto, eu tô na minha zona de conforto hoje. Tranquila, zero problema. Se eu tô com zero problema, aí sim eu tenho uma zona de conforto. Agora, se eu tô, mas eu já me acostumei com esses problemas, isso não é zona de conforto. Isso é uma acomodação ao desconfortável. Então, se vai no médico ginecologista ou urologista, no caso dos homens, fale a verdade. Eu sinto dor. Muitas mulheres passam a vida inteira com vaginismo, achando que são apertadas. São duas coisas totalmente diferentes. Se eu sinto dor toda vez que eu vou ter relação sexual, por mais excitada que eu esteja, por mais lubrificada que eu esteja, isso não é ser apertada. Isso é sofrer de vaginismo.
E isso tem tratamento, tanto clínico quanto psicológico. Então, mulheres, não se acostumem a sentir dor. Não se acostumem a não ter lubrificação. Não se acostumem a não sentir desejo. Ah, mas me disseram que quando eu começasse a tomar pílula, meu desejo ia sumir. E está acontecendo isso comigo. E a pessoa fica vivendo a vida como se fosse normal, não ter desejo sexual. Fica olhando, não né? É normal. Mas foi embora. Meu marido quer, mas... Ah, mas é a pílula. Querida, tem 10 milhões de tipos de pílula. Inclusive, sou totalmente contra a pílula, tá? Só para deixar claro. Tem 10 milhões de tipos de contraceptivos. Cara, eu sou muito contra. Eu sou muito contra. Também. A pílula acaba com a nossa vida hormonal. A pílula acaba com o nosso ciclo menstrual. A pílula acaba com o nosso sistema reprodutor. A pílula é um veneno. Mexe com todo o nosso corpo, mas a ginecologia... E é uma pena porque alguns médicos, né, fazem disso um comércio, né? Então eles não estão nem aí para o que você está passando, né? E eles querem te empurrar aquilo que dá um retorno para eles. Então, é até um alerta, né? Para quem está assistindo ficar ligado com isso, né? Fazer uma pesquisa antes. Leia a bula! Leia a bula da pílula! Leia a bula! Ir caindo e entrando na conversa de muitos deles, né? Que, infelizmente, eram para ser pró-saúde e, às vezes, só pró-bolso, né? Desculpe dizer, Exatamente. É isso. É um comércio. Pílula anticoncepcional hoje no Brasil é um comércio. Todo mundo sabe que é horrível. Todo mundo recomenda como se fosse a única solução. E as pessoas, infelizmente, acreditam porque é um profissional da saúde falando. Então, enquanto profissional de saúde também, e que estuda muito sobre isso, é só você perguntar para a sua ginecologista: doutora, essa pílula, ela vai forjar uma menstruação ou eu vou menstruar de verdade? Faz essa pergunta. Só essa pergunta. Que aí você vai entender, ela vai saber que você está estudando sobre isso, e você vai entender, porque sangramento de quem toma pílula não é menstruação. Trago verdades. Só para a gente começar a entender aqui, porque, ai, nossa, a menstruação vem tão pouquinho, querida, você nem menstrua, meu amor. Isso que sai de sangue aí não é menstruação. O seu útero não está trabalhando. Então, normalmente, pensa, eu tenho um sistema que é digestivo, por exemplo, meu sistema digestivo. E aí eu tomo um remédio para poder mentir para o meu cérebro para dizer que o meu sistema digestivo está funcionando. E aí o meu cérebro acha que está tudo funcionando bem, porém o meu sistema digestivo está paralisado. É isso que acontece no sistema reprodutor. Ele paralisa. Você sangra porque na sua mente, o seu cérebro, que recebe um monte de hormônio, pensa que o seu corpo que está produzindo esses hormônios, mas não está, é a pílula. E aí tem o sangramento, mas na verdade não é menstruação. Então a gente precisa olhar para o nosso corpo para entender. Você está indo contra um fluxo normal. Vai dar algum problema. E esse problema vai ser principalmente na sua parte ginecológica. Você vai ter muito corrimento, você pode ter ovário micropolicístico, você pode ter candidíase de repetição, você pode ter um monte de problema relacionado à sua área ginecológica por conta do uso da pílula. Então, vamos pensar sobre isso aí. E aí, quando chega na menopausa, que a pessoa se dá conta, porque aí alguém fala, não, o tratamento na menopausa é um tratamento hormonal. Ai, meu Deus, esse negócio de hormônio. Meu bem, se você tomou anticoncepcional, você tomou hormônio a vida inteira. É o mesmo hormônio. A diferença é a dose. Só isso que muda. Então, a gente tem que olhar para isso também com muito carinho. Deixa eu só te perguntar, aqui como é que é o tempo da live? É a mesma coisa que o Insta? Como é que funciona? Então, o Facebook não bloqueia. A gente pode ficar aqui a vida inteira. Mas assim, já deve ter mais ou menos 1 hora. Clica nesse botãozinho do ao vivo que está aparecendo aí, que ele mostra a hora de live para você. Ele mostra o tempo de live. Já vi aqui, tem 57 minutos. Eu queria fazer aqui uma pergunta para a gente fechar, assim, sobre, a gente estava falando muito da mulher, eu queria que você falasse um pouco do homem, né? Tem homens que têm algumas disfunções, né? E aí eu queria que você falasse sobre isso, né? Ejaculação precoce e, enfim, impotência e tal. Homens, não tenham vergonha de falar sobre o seu corpo.
A gente sabe que para vocês isso é um bloqueio muito grande. A gente sabe que para vocês a relação com o pênis é uma relação de muito amor. Então, qualquer coisa que se refira a isso é algo para vocês de um nível assustador. Tanto quando tem excesso, né, que é a ejaculação precoce, tanto quando tem a perda, que é a disfunção. Qualquer tipo de disfunção. Tanto o homem que começa com uma ereção e perde, quanto o homem que nem tem ereção, quanto o homem que tem uma ereção e uma ejaculação muito rápida. Tudo isso pode ser treinado, pode ser desenvolvido. Não só com o treino físico, mas também com o treino de medicação. Existe medicação que faz esse controle para você. Existem especialistas maravilhosos, tanto urologistas quanto fisioterapeutas. Também tem fisioterapeuta para a área íntima do homem e da mulher. Tem exercícios que vocês podem fazer, não só exercícios manuais, mas exercícios de contração da região. Então, assim, para tudo existe tratamento. Se tem algum problema na sua vida, algum problema emocional, que esteja te causando essa perda de ereção ou essa perda de interesse sexual, procure um profissional ou uma profissional. Eu sou, inclusive, né, terapeuta sexual. Existem terapeutas sexuais homens também. Existem fisioterapeutas sexuais masculinos e femininos. E existe o urologista, que é o médico específico para cuidar dessa área. Tem homens, às vezes, que têm problema de urina e que está, às vezes, com uma infecção urinária e que não sabe, e isso pode prejudicar a ereção dele. Isso pode causar uma ejaculação precoce nele. Porque para o homem, principalmente, né, o canal é o mesmo. Então, qualquer problema nesse canal vai prejudicar também no seu desenvolvimento sexual. É normal um homem ter muito pouco fluxo seminal? Gustavo, depende do que tinha antes. Por quê? Eu não tenho como te dizer se é normal a quantidade agora, porque se sempre foi esta quantidade, de repente o seu normal é isso. É interessante que você vá num médico para que ele te diga, olha, é normal X colherzinha de café ou meia colherzinha de sopa, enfim. Não sei como eles medem essa quantidade. Mas você precisa olhar para ver. Teve algo que fez mudar ou sempre foi assim? Porque se sempre foi assim, isso é da sua natureza. Tem homens que têm um esperma mais consistente, outros mais líquido. Inclusive, o esperma muda muito de acordo com a alimentação, de acordo com o seu estado mental. Se você está estressado, se você está deprimido, se você está ansioso, tudo, porque tudo faz parte do nosso corpo. É igual às mulheres, o leite materno. Se você está muito estressada, aquele leite fica estressado para a criança. A criança vai receber aquele alimento de uma maneira diferente. Verdade. O nosso corpo produz tudo. Então, a nossa alimentação também modifica muitas estruturas do nosso corpo. Então, olha para o que está acontecendo na sua vida, porque o seu corpo vai te dar uma resposta. Se sempre foi assim, é o seu fluxo normal. Se teve algo que mudou e depois disso passou a ser assim, é algo que você precisa investigar. Mas procura um profissional de saúde que ele vai te dar um posicionamento exato em relação a isso. Não tenha vergonha de dizer que tem algo errado. É o seu corpo, Perfeito. É o seu tempo. Tem que cuidar da melhor maneira possível. Perfeito, Grazi. Poxa, sem palavras para te agradecer por mais essa live. Pela paciência eu também, adoro. Né? Da gente. Menina! E te agradecer por tanto conhecimento, tanta coisa que a gente conseguiu trocar aqui. Eu vou ter que terminar a live, Sim, né? Que ainda tem Apolo. Exatamente. Né? Tem o horário da criança que tem que ser respeitado também, né? Isso aí. Obrigada mais uma vez. E aí você tem os seus contatos, né? Eu não sei, Sim. No início você falou um pouquinho e tal, mas se você quiser, nesse minutinho assim, e vou te pedir falar resumidamente, assim, se você quiser falar alguma coisa Sim. do teu projeto, do teu trabalho, tá? Pra gente finalizar. Gente, é isso. Procure Instagram ou Facebook Terapia para Felicidade. Nesse perfil vocês conseguem ter tudo sobre mim, que eu sempre mando link de alguma coisa. Tem o meu site, que também tem tudo sobre mim. Tem o link lá no perfil Terapia para Felicidade no Instagram. Na bio desse perfil tem o meu site, que tem todos os meus contatos. Tem o meu WhatsApp profissional. Eu tenho profissionais que eu sempre indico para todos esses casos, que muitas coisas eu não vou dar conta, né? Mas entre em contato comigo nos privados aí,
que a gente consegue se reorganizar para um atendimento, tá bom? E assim, Tá. estamos sempre fazendo live. Então, querendo alguma coisa, só ver aí o perfil. Com certeza. Beijo. Beijo, querida. Foi um prazer. Tchau, tchau. Prazer foi meu.